Olá, boa tarde todas e todos, tudo bom? Começamos agora mais um Conexões Literárias e hoje a gente vai conversar com a Ivani Oliveira, que por sinal é nossa amiga, parceira, amora e colaboradora do Instituto Ela e que está com a gente também num curso que vai começar amanhã, tá? Chamado Transição Capilar. E depois eu falo um pouco mais para vocês. Vou esperar um pouco a Ivani chegar para a gente conversar um pouquinho mais. Quem tiver por aí já vai chamando as amigas, os amigos, para a gente conversar um pouco. Estou chamando aqui o pessoal para a gente fazer essa conversa. Olá, tudo bom? Vou abrir aqui o meu livro. Eu não estou com versão. Estou esperando a Ivani entrar. Deixa eu ver. Ivani, convidar. Oi, Ana. Oiê, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia? Ai, que bom, que bom. O pessoal tá entrando e daí eu tava assim, só enrolando até você entrar, mas eu acho que a gente vai enrolar um pouquinho mais. A minha versão, tô só tentando aqui abrir a minha versão. Você tem um em PDF? Eu tenho PDF, mostrar. Tá. Ah, Você já falou para as pessoas o que é conexão literária? Qual é a proposta? vou falar agorinha. Tava só tentando achar aqui a capa do livro. Achei. Só para poder botar um pouco aqui na tela. Vixe, não dá mesmo, né? Não dá. A capa do livro fica estourando na luz. Mas então, vou Fica. falar um pouquinho só. Até já dei boa tarde a todas e todos aqui. E rapidamente falei que hoje eram Conexões Literárias, né? Conexões Literárias é um programa que a gente começou. Eu vou colocar o fone aqui, peraí, só um pouquinho, tá? Tá. Foi uma ideia que a gente teve no início do isolamento. Só um pouquinho. Vai ficar um pouco bagunçado daqui a pouco, pronto. Só pra... você tá me vendo bem? Tá vendo tranquila? Estou te ouvindo bem. É. Eu estou sem fone porque meu fone não tá com som legal. Você está me ouvindo bem? Tô. Na realidade, agora o meu fone é que não ficou muito legal, mas tá me ouvindo bem também? Estou sim. Ok. Oi, Cimeia! Ai, peraí. Ok, gente, foi mal. Eu vou ficar sem fone, porque o fone tá bem ruim. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Então eu vou ficar sem fone. Se ficar ruim alguma coisa, eu vou ficar sem fone, porque o fone acabou de cair meu telefone. E então, o Conexões Literárias é um programa que a gente faz para fazer uma troca de leituras, uma troca de saberes, a partir da literatura, mas também não da literatura. É uma forma da gente estar conversando aqui sobre assuntos da sociedade e assuntos que a literatura também fala da sociedade, mas às vezes a partir de um romance ou a partir de um texto que não seja romance, mas a ideia é fazer essa troca de bate-papo, essa troca de entendimento sobre algum texto, né? E aí, hoje, se tiver ruim o som, você me fala, tá? Que eu boto o fone. E pessoal que está também aí,
Se tiver ruim o som, me fala que eu coloco o fone, porque às vezes passa carro, essas coisas. O Conexões Literárias de hoje vai conversar com a Ivani Oliveira, que eu também acabei de falar, que é nossa parceira, nossa companheira de estrada, de luta, nossa colaboradora no Instituto Ela. E a gente, conversando, decidimos fazer esse bate-papo sobre um clássico da psicologia social, que estuda as relações raciais, que se chama Psicologia Social do Racismo. Ive, tá tudo bem por aí? Você estava rodando aqui para mim. Estou vendo aqui a minha conexão. Também estava cortando um pouco. Está me ouvindo? Eu tô. O pessoal aí também. Então, Jojo entrou aí, falou com você. Ela já tá louca para começar o curso amanhã. A gente vai falar do curso daqui a pouco, mas um pouquinho, o curso, na realidade, vai ser até inclusive um desenrolar de alguns assuntos do livro, né? Acaba que não deixa de interseccionar, né? Não deixa de articular os assuntos. Mas, antes da gente falar da psicologia social do racismo, fala um pouquinho aí quem é a Ivani pra gente. tá ótimo. Oi, gente, boa Eu sei quem é, eu tarde. sei quem é. Mas tu tá me escutando? Tô sim. Joia. Então, quem é a Ivani aí para o pessoal que está entrando agora no Conexões Literárias? Tá. Eu sou psicóloga, mestre em psicologia social, tenho um trabalho voltado a entender, né, no âmbito clínico, as relações raciais na sociedade brasileira e volto a minha pesquisa, a minha estudo e a minha atuação em psicologia para isso. Sou do município de Santo André, também faço parte do movimento negro organizado numa organização chamada Quilombagem, e sou colaboradora do Instituto Ela, com muita alegria, com muito prazer, assim, estou sempre com essas mulheres incríveis que fazem a discussão sobre educação de uma forma muito qualificada. Então, essa sou eu no mundo. Bem, você esqueceu de dizer que você é diva, porque está salvo aqui pela Cimeia Mello, então vou falar aqui alto e diva. Florzinha, então, o Psicologia Social do Racismo é um livro marcante, né? Porque, enfim, eu quero te escutar um pouco falando sobre ele, e principalmente eu acho que falando sobre a contribuição dele para a psicologia social, sabe? Porque eu acho que eu tenho um olhar de psicologia social do racismo para quem pegou ele para estudar branquitude, mas eu não sou psicóloga. Então, quando você me fez a proposta de conversar sobre ele, eu achei fantástica, porque é a primeira vez que eu converso sobre esse livro com uma psicóloga. Nunca conversei com esse livro. Então, é uma outra leitura, uma outra abordagem e, principalmente, outros elementos que fazem esse livro ser fundamental. Então, eu queria te escutar um pouquinho, a partir da psicologia, como é que esse livro chega para você e qual a importância desse livro na psicologia social. Certo. Então, os estudos da psicologia no que tange o racismo, eles eram sempre focados no sujeito negro, né? E quando na década de 90 é lançado esse livro que nós vamos falar hoje, Psicologia Social do Racismo, ele significou um giro desses estudos, um giro no âmbito das relações raciais, porque começou a se estudar o racismo também a partir da perspectiva do branco, do lugar do branco nas relações raciais brasileiras. Então, ele, para mim, é um grande marco, porque ele traz uma discussão que é importante, porque vai falar sobre os aspectos subjetivos do racismo, que são muito relevantes para a gente pensar a permanência dele, né, em todo no Brasil, mas também em outros países da diáspora negra, a permanência do racismo contra o negro tem um aspecto psicológico, uma dimensão psicológica. E esse livro, ele é brilhante porque traz contribuições da Edith Pisa, da Fúvia Rosenberg, da Isildinha Nogueira, que são
teóricas, mulheres pensadoras a respeito das questões de raça e também questões de gênero, muito importante. Então, para mim, ele é um marco, por isso que eu falei, olha, vamos falar dele. Tem uma fala da Cida Bento, que ela diz que começou a pensar, porque ela é uma das organizadoras, junto com a professora Iraí Carone, né? Que ela começa a pensar a questão da branquitude, porque no mestrado dela ela leu muito Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes falava que a escravidão deformou a personalidade do negro. E aí ela se pôs a pensar, se a escravidão deformou a personalidade do negro, que dirá que ela fez com a personalidade do branco, que foi o escravizador, né? Que foi a pessoa que cometeu todas essas torturas, todas essas atrocidades que nós sabemos que aconteceu no período de escravidão. Então, subjetivamente, ele tem esse grande valor, porque dá um giro nos estudos sobre o racismo, deixa de focar apenas o sujeito negro para focar também o sujeito branco, que até então tem dentro da psicologia o entendimento de um ser, de uma neutralidade, uma universalidade, o representante legítimo da subjetividade humana, porque é o representante do humano, ele não é racializado e precisamos racializar, né? Uhum, uhum. Sim, sim, perfeita. É muito. Eu acho que esse giro, e ainda por cima, não só esse giro, mas essa entrada na psicologia social, porque eu acho que são, né, dois elementos fundamentais, assim. Como é que a pesquisa foi se desenvolvendo para realmente reorganizar os estudos das relações raciais, mas também, principalmente, a contribuição para os psicólogos que vão se formar depois dessa obra e que vão começar a também se questionar a sua branquitude ou a negritude, caso sejam brancas e brancos, né? Vão ter elementos também para não fazer aquela fala do tipo, nossa, eu nunca percebi isso e também não estudei isso na universidade. É claro que coloco aqui que a gente está falando de uma estrutura de longa duração, que é a ciência social, a ciência da psicologia, né? A psicologia como uma ciência, e uma obra. Eu sei que a dificuldade que essa obra tem de chegar nos cursos, né, e chegar nos alunos, é muito difícil. Mas a existência dela é muito marcante e eu acho que essa possibilidade que a gente tem de o tempo todo estar falando dela e estar dizendo o quanto ela foi fundamental. E assim, por exemplo, como você, que você, além de psicóloga, você também está em diversos espaços. Você foi muito rápida na sua apresentação. Você é muita coisa. Você transita em muitos espaços. Você tem muitas personalidades, pertences em espaços políticos muito fortes, como o CRP, por exemplo, né? E isso é fundamental. E a sua chegada no CRP marca completamente uma outra forma da psicologia lidar com isso. Né? Porque você vem apontando isso, você vem com uma obra, a psicologia social do racismo, vem, né, dizendo, olha, a gente precisa entender as relações raciais, a gente precisa racializar outras questões que o psique às vezes se apresenta de uma forma, mas quando a gente vai olhar dentro dessa elaboração do psique estão as marcas invisíveis do racismo, né? Então, eu acho. Fala. Não, acho que você está certa, assim. Tem o prefácio que é feito pelo professor Kabengele Munanga, Tu. em que ele aponta, né, o quão benéfico seria para a sociedade se os psicólogas e psicólogos se debruçassem cada vez mais sobre a questão do racismo. Ele até faz uma analogia do racismo com o iceberg, Uhum. que ele vai dizer que a ponta do iceberg, que é aquela que nós conseguimos visualizar, são as manifestações, né, comportamentais do racismo, mas que existe todo um conteúdo que fica submerso, que está dentro da dimensão subjetiva. Então, já lá no prefácio, Kabengele Munanga faz isso, essa provocação do quão relevante, do quão importante se debruçar para entender os mecanismos psicológicos do racismo na nossa sociedade.
E é verdade, eu me apresentei de uma forma tão célere que deixei de falar que estou conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, conselheira vice-presidente, com esse esforço mesmo de transversalizar as questões do racismo e principalmente as questões das relações raciais, né? Que a psicologia possa falar muito do que acontece com as pessoas e a população negra, mas que possa falar também das questões da branquitude, das questões que reverberam nos espaços e ocupação de poder, quanto que, por exemplo, esse livro traz para a gente no texto que é da Cida Bento, e acredito que eu vou ficar mais nesse texto, que vai falar sobre branquitude e branqueamento, que ele desvela coisas muito importantes para a gente, para as psicólogas. Por exemplo, que o branqueamento, apesar dele ser apresentado e tido, entendido como um problema do sujeito branco, que se deseja, ou supõe que se deseja, do sujeito negro, desculpa, supõe que se deseja branco, na verdade, ele é um problema de origem da elite brasileira, né? A elite brasileira, na década do século XIX, na verdade, diante de uma quantidade relevante, um número expressivo de negras e negras que eram descendentes dos africanos e africanas que foram escravizados no Brasil, sente um medo muito grande e começa a investir numa identidade branca positiva, começa a investir de uma forma pesada na positivação da identidade branca e negativar a identidade negra, né? Colocando aspectos que não sejam honrosos naquele momento. Então, um problema que surge pelo medo da elite e depois vai se debruçando e depois vai aparecer lá na psicologia como se fosse um problema do sujeito negro. E não é. O branqueamento, ele foi articulado nessa noção, nessa carta de poder da elite dominante, da elite do século XIX. E esse livro vai falar disso, né? Esse livro vai falar no capítulo 2, lá do texto da Cida Bento, do medo do branco em relação ao negro. E não só em relação ao negro, mas em relação às expressões do corpo, em relação às mulheres. E o quanto que esse medo dos europeus cristão, que era muito fundamentado na religião, que punia os corpos, que punia a sexualidade, ele volta em formato de genocídio e de opressão em relação aos negros e às mulheres. Então, para quem faz a clínica psicológica, é um ganho muito grande. Porque a Cida vai falar dos pactos narcísicos, ela vai falar do porquê que o foco sempre foi dado em relação ao negro e qual o significado do silêncio sobre o papel do branco nas relações raciais, que discutir racismo para a pessoa branca era algo que ela não desejava, porque ia desvelar que essa população, né, que os brancos saíram do período de escravidão com muitos ganhos, com privilégios que são materiais e simbólicos, e que discutir sobre isso, sobre esse seu lugar, não só na forma como se beneficiaram com o período de escravidão, mas também como mantém tudo isso. Gosto de uma parte do livro que fala para gente que, às vezes, a discriminação racial, ela também não está só fundamentada no ódio e o medo à pessoa negra, não. Às vezes, ela está fundamentada na defesa de interesses. Então, grupos de pessoas brancas racistas, às vezes são racistas baseadas nesse pacto narcísico, de não discutir o seu lugar de privilégio na sociedade, mas também na manutenção desses privilégios, no interesse em manter esses privilégios adquiridos a partir da dominação e da exploração dos povos negros, dos povos indígenas. E observar isso no âmbito da psicologia faz com que quem escute, né, leve a sério, estude, possa compreender as manifestações de uma outra forma, as manifestações da subjetividade de uma outra forma, né?
esse desejo do branco mesmo de manter o próprio privilégio, ele pode ser levado para uma compreensão da psicologia organizacional, que faz uma organização da estrutura, da contratação de pessoas, sempre em privilégio das pessoas brancas em detrimento das pessoas negras. Faz sentido, Ana? Muito. Eu estou aqui, começaria às 5 e não encerraria minha noite lhe escutando, porque eu adoro. Mas eu fiquei pensando aqui, um outro aspecto também que esse livro traz como marco, nas pesquisas da Edith Pisa, que é exatamente essa denúncia da individualidade do branco como norma, né? A Edith Pisa é a primeira pesquisa no Brasil que traz exatamente, que revela essa questão da construção da identidade do branco como uma identidade única, e a identidade para o corpo branco se coloca toda a questão do indivíduo. Então, assim, se eu erro, fui eu que errei. E para o sujeito negro, se coloca toda a identidade coletiva, né? Então, se uma pessoa negra erra, todo o grupo negro errou. Ou seja, você fez isso porque você é negro. Então, uma outra coisa bem interessante que esse livro denuncia para a gente, nesse giro, né, de pesquisa, nesse giro metodológico e epistêmico que ele dá, quando ele vai estudar as relações raciais a partir da denúncia da branquitude, é exatamente desmascarar esse elemento muito importante da construção da identidade, né? Como se o negro não pudesse ter uma identidade individual, né? Que essa identidade individual ela é privilégio do branco, né? Ou seja, o negro responde por toda uma coletividade e o branco não. E esse privilégio de não responder por uma coletividade o deixa muito isento de se racializar, né? Então, é outro. Eu não sei para você se você está conseguindo me escutar, mas para mim você está rodando. Como é que está aí? Eu estou conseguindo te escutar bem, mas eu não consigo te ver, né? Assim, eu Ah, estou é? vendo a sua imagem congelada. Talvez você está vendo a minha congelada também. Não, não. A sua estava rodando, congelou um pouco, mas estava rodando. Eu não sei agora como é que está. É, Mas eu te mas ouvi para sem mim. interrupção, te ouvi muito bem. Hum. Olha, e aí, sabe o que eu pensei? Puxando esse gancho da questão da identidade, aí eu vou lá para a sua pesquisa. Queria falar um pouquinho, não fugindo do livro, mas articulando com o livro, né? Em que momento você vai, se isso aparece na sua pesquisa, porque na realidade a sua pesquisa vai acabar revelando vários aspectos da construção da identidade da mulher negra, né? E em que momento você dialoga com esse livro na sua pesquisa? Como é que isso acontece? Me fala aí um pouquinho. Certo. Eu vou voltar um pouquinho só para pensar a Edith Pisa, porque ela é uma das raras estudiosas, né, brancas brasileiras que se dedicou aos estudos das pessoas brancas. Aí eu tenho você, né, que bom, que é um prazer, que é uma amiga, uma querida, uma pessoa que já está no pós-doutorado discutindo branquitude, pessoa que traz também um livro, eu falo da minha pesquisa e depois se você puder falar da sua publicação recente a respeito das relações raciais e de como também você se coloca nessa discussão da branquitude. Mas a pesquisa da Edith Pisa, ela traz algumas falas das entrevistadas que fala exatamente desse privilégio de não se racializar, ou até de escolher se racializar. E aí eu tenho ela, né? Ela vai dizendo que no discurso dos brancos tem sempre uma invisibilidade, uma distância, um silenciamento, né? Não sabe, não vê, não conhece, não convive, não entende. E ela traz uma fala de uma entrevistada que fala assim: ser branco é não ter que pensar sobre o significado de ser branco. É a possibilidade de escolher entre revelar ou ignorar a própria branquitude, não nomear-se branca. E realmente, para as pessoas negras, isso é impossível, né? Isso não é uma possibilidade, porque o lugar do indivíduo responde a um peso de um julgamento social que coloca ele sempre em grupo, né? Se uma pessoa
negra comete algum equívoco, comete algum delito, é entendido que as pessoas negras em geral são equivocadas e as pessoas negras em geral cometem delitos. E essa individualidade é negada. Para a Sim, minha pesquisa, sim, eu trago o Psicologia Social do Racismo exatamente nesse ponto que vai falar da nossa identidade. Porque quando eu vou pesquisar o processo de transição capilar de mulheres negras, trago exatamente a diversidade e a pluralidade que existem dentro dessas mulheres, como que cada uma delas vai fazendo a escolha da transição do capilar por um motivo, em um momento da sua vida. Então, na pesquisa tem uma diversidade de faixa etária dessas mulheres, meninas com 12 anos que falaram para a própria família, olha, não quero mais alisar, até mulheres mais velhas que desejam parar de mudar a textura do cabelo ao observar a filha e a neta. Então, esse direito à própria história, à própria trajetória, aos próprios movimentos internos, psicológicos e sociais, ele deve aparecer nas pesquisas, né? As pessoas negras não são um bloco só, as pessoas negras não têm uma religiosidade única, não têm uma subjetividade única. Elas são entendidas pela sociedade como se fosse, mas não são. Cada uma vai vivendo a sua trajetória, as suas experiências, que vão marcando sua personalidade, que vão marcando o seu jeito de ser e de estar no mundo, mesmo carregando uma pele negra que dá mensagens, né, que é lida de uma forma a priori muito preconceituosa. exato, exato. Perfeito, perfeito. Você falou do caso da menina que faz a transição e que acaba influenciando toda a estrutura dela, né? E aí eu me lembrei que essa semana você fez a live com a Cíntia. Ai, muito lindo, com a Cíntia. E você trouxe esse pedaço, foi muito emocionante, né? Da senhora de 60 anos que resolve fazer a transição capilar. Isso é maravilhoso, né? Porque eu acho que isso é muito potente e esperançoso de que, o branqueamento é uma ideologia, mas é, ela não é não possível de transformação, né? Ela pode ser transformada, ela pode ser repensada, ela tem essa potência, né? Da vida como um processo, se você consegue chegar a olhar para a sua identidade positivada, né, a qualquer tempo. Eu achei tão, tão bonito, eu fiquei, depois da live, pensando bastante sobre esse caso, sobre essa senhora, enfim, até inclusive sobre Alice Walker e tantas outras escritoras negras que vão trazer toda essa história, né, essa história que marca os corpos, a subjetividade. Falando nisso, me fala mais um pouquinho da sua pesquisa e de como desse elemento, de como é que entrar em contato com essas histórias, entrar em contato com essa potência transformadora que é a transição capilar, faz com que traz para você de esperança para a sociedade. Assim, pensando exatamente esse aspecto, como é que mover mulheres negras, né, pensando em Angela Davis, como é que para você pensar mover mulheres negras move realmente uma sociedade? Certo. Aí eu vou voltar no livro, né? No Psicologia Social do Racismo, tem um trecho que a Cida Bento ela aponta que nós nascemos com uma carga subjetiva, uma herança subjetiva, porque nós nascemos num mundo que já está organizado subjetivamente. Uhum. Os grupos, as pessoas negras, as pessoas brancas, as pessoas asiáticas e indígenas. Mas nós também temos um papel muito importante diante disso, que ao observar e sentir essa organização subjetiva, essa herança subjetiva, nós podemos fazer escolhas do que nós queremos, né? Que tipo de elo nós seremos em relação a esse grupo. Então, hoje,
vou entendendo que as mulheres negras brasileiras, elas estão no momento distinto das gerações anteriores que utilizaram o alisamento do cabelo com um aspecto de um treinamento moral, né? Uma estratégia para diminuir a violência que os seus corpos recebiam pela discriminação racial, pelo preconceito, pelo próprio racismo. E hoje elas conseguem dizer, não necessito mais fazer essa estratégia e posso forjar, defender a minha subjetividade com a minha estética livre desse estereótipo, né? De entender que tem beleza, não só de entender que tem beleza, mas de não ver problemas em se relacionar com a nossa herança histórica. Não ver problemas em ser entendida como uma descendente africana, né? Muito pelo contrário. A gente cada vez mais tem revisitado a história, conhecido a história, buscado conhecimentos e sentido orgulho e pertencimento a esse lugar, né? A esse lugar no mundo de descendentes de africanas e africanos. Aí vou pensando que cada momento histórico vai criando um tipo, né? Vai dando condições para manifestações subjetivas muito singulares. E nesse momento nós temos essa manifestação que é de eu não preciso modificar uma parte do meu corpo, nem a textura dos meus cabelos para ser aceita nessa sociedade. Essa sociedade precisa deixar de ser racista, eu não preciso mais ser diferente. É a sociedade que precisa mudar. E lá no livro Psicologia Social do Racismo, é mencionado uma psicóloga norte-americana chamada Janet Helms. E a Janet, ela diz que existe a possibilidade, que é algo que nós estamos discutindo muito hoje nas posturas antirracistas das pessoas brancas. Existe uma cobrança agora, né? Socialmente, as pessoas brancas elas estão sendo pautadas a respeito do que elas fazem diante do racismo. Nós já não toleramos mais esse silêncio que era tolerado na década de 90, quando esse livro foi escrito. A sociedade se vire. Exatamente. Mas não tolerar mais esse silêncio em relação ao papel do branco na manutenção do racismo faz com que a gente se questione se é possível o desenvolvimento de uma personalidade branca antirracista. E já na década de 90, a Janet Helms é citada no livro como sim, é possível desenvolver uma identidade racial branca antirracista, mas que isso exige algumas etapas e algumas implicações culturais, algumas implicações políticas das pessoas brancas, né? E ela vai identificando nessas etapas alguns estágios em que a pessoa branca vai passando, que começa pelo contato com as pessoas negras e depois ela vai se aprofundar na compreensão do que é o racismo, até chegar lá na ponta, no momento de autonomia, que não dá nem para dizer ainda que é um letramento racial, mas é um momento em que ela vai conseguir se entender pertencente a uma história social, política, econômica, que coloca ela num lugar diferente dentro dessa sociedade em relação às pessoas negras, e aí qual a conduta que ela vai tomar diante disso. Aí fico pensando, Ana, se em algum momento você entrou em contato com os estudos da Janet sobre esse desenvolvimento da identidade branca antirracista, porque ela também diz o seguinte, tem dois ganhos no desenvolvimento dessa identidade. Um é as pessoas negras poderem confiar nas pessoas brancas, que é algo muito difícil mesmo para as pessoas negras, com esse histórico violência que elas recebem, elas ficam ressabiadas e desconfiadas das pessoas brancas. E o segundo é para as próprias pessoas brancas saberem que existe e que são capazes de desenvolver uma identidade antirracista. Não sei se você concorda, se os seus estudos passam por isso também. Sim, sim. A Helms, eu não cheguei a entrar em contato, por exemplo, com a obra dela, mas eu entrei em contato com o trabalho dela
via Ruth Frankenberg, via o Psicologia Social do Racismo e o Branquidade. Porque alguns artigos do Branquidade também vão na Helms. Sabe uma coisa interessante do Psicologia Social do Racismo? Agora relendo, né? Uma das coisas boas de reler livro depois de anos e anos é que eu relendo agora a apresentação da Carone, né, da Iraí Carone, ela vai contando como é que a pesquisa se desenvolveu. E ela fala que foi a Cida Bento que conseguiu entrar em contato com o trabalho da Janete Helms. E a Janete Helms chegou a dar uma assessoria ao grupo de pesquisa. E aí eu falei, gente, que fantástico, porque a gente acaba não sabendo a história, o enredo, digamos, o enredo da vida privada das pesquisas, né? Mas eles são tão importantes, porque eles falam sobre pactos de assunto. Não chegaria a dizer pactos narcísicos, mas talvez sim, né? Narcísicos na produção de conhecimento. E que são muito estratégicos. Porque a Iraí Carone, ela fala isso, que a pesquisa poderia ter dado esse giro epistêmico, mas poderia não também. Poderia não ter. O que acontece? É que quando eles começam a fazer a pesquisa, que começam a observar que as respostas das pessoas brancas elas vão ser diferentes de acordo com o pesquisador branco, ou pesquisador negro, ou pesquisadora branca, ou pesquisadora negra, aí é que entra também o papel da Cida Bento, com todos os estudos, né, que ela vai já trazendo dos estudos da branquitude, e aí entra também de uma certa forma, essa consultoria da Janete Helms para dar o insight do giro epistêmico do Psicologia Social do Racismo. Porque aí, quando a branquitude entra, não só como um conceito estruturante, né, do racismo brasileiro, do branqueamento brasileiro, mas também como uma ferramenta metodológica. E isso é fantástico, porque aí se começa a ver, inclusive pela psicologia social, e alguns até pela psicanálise, vai vendo lá também, né, pela clínica, não pela psicanálise, desculpa, pela clínica, como é que é analisado o discurso dessa pessoa branca. Então, eu acho que, nesse sentido, a Janete Helms, o papel dela, não só como teórica, mas ali, né, como a gente está fazendo aqui, essas trocas orgânicas, ela está lá numa mentoria da pesquisa. Isso é muito brilhante. E o fato é que não tem como fazer estudos críticos da branquitude no Brasil sem essa história. Então, a Janete Helms, ela influencia muitos estudos da branquitude, né? Não só o meu. O que acontece é que, como eu não sou da psicologia, então eu acho esses estágios, né? Esses estágios que a Janete Helms traz, eles são fundamentais. Mas ele tá falando da identidade branca do indivíduo. É claro que também está falando da sociedade, mas está falando muito dessa individualidade, dessa identidade constituinte do sujeito político, do indivíduo. E, na minha pesquisa, eu, digamos, acrescentei, olhei por outro ângulo, usei outra lente de observação, pensando no letramento, porque eu acho que o letramento ele não chega a ser um outro estágio, mas ele chega a ser uma forma da gente entender se essas configurações de identidade branca e negra e essas reconfigurações de identidade brancas e negras, elas se dão no âmbito do social e do cultural. Então, o letramento é exatamente essa questão. Quando uma família, por exemplo, né? Eu acho que vale contar para todas nós o que é o letramento, né? Então, a gente chama o letramento racial, é um conceito que vem de uma afro-americana, de uma pesquisadora afro-americana de Los Angeles, da UCLA, que se chama Frances Windens, e ela vai trazer a ideia de racial literacy. E ela vai dizer que existe um conjunto de ações sociais, culturais, educacionais, que se a pessoa tiver acesso a ele, né, a esse letramento, ela pode ressignificar a sua postura racial, socialmente falando. Né? Ela vai observar isso no campo privado, ela vai dizer que a vida privada é uma vida possível de ser pesquisada, né? É uma vida política também. Depois o feminismo vai dizer isso para a gente em diversos momentos, né? Que o privado é político. Mas quando eu entrei em contato com ela, achei interessante porque ela faz essa justificativa. Ela vai entender famílias interraciais
na Inglaterra. É um outro contexto, diferente daqui, mas ela fica em 207, são muitas famílias, de mulheres, majoritariamente mulheres brancas que casam com homens negros, e ela vai observar como é a configuração familiar dessas famílias. Se essas mulheres brancas passam elementos de ancestralidade, elementos de história das famílias dos pais para os seus filhos, entendendo que seus filhos são filhos interraciais, que podem ser de diversos fenótipos, né, de mestiçagem, mas que são negros, são de ancestralidade africana. Né? E ela traz um dado muito difícil, né, muito triste, e eu acho que a minha pesquisa também, de que pouquíssimas famílias conseguiram fazer esse letramento racial. Pouquíssimas famílias tiveram essa atitude, né, do ente da família branco de configurar todo um acervo de identidade positivada negra. Na maioria, ela fala pra gente, na maioria não, na maioria continuou seguindo a regra, digamos, a regra do branqueamento. Ela não fala de branqueamento, mas eu estou aqui reinventando. Mas que se você está numa família inglesa, mesmo no casamento interracial, você vai oferecer todo o símbolo cultural e social da Inglaterra e da branquitude inglesa. Mas ela diz que as famílias que fizeram diferente, né, as famílias que trouxeram os elementos de simbologia, né, de cosmovisão africana, construíram um letramento racial. E isso marca profundamente a forma como a identidade dessa criança vai sendo construída, né, essa identidade positivada negra. E aí, esse letramento, na realidade, ele é muito difícil de conseguir, porque tem esses estágios que a Janete Helms traz para a gente, né? Até essa identidade branca que se repensa, né? Inclusive, é interessante porque também faz a gente lembrar o Paul Gilroy dialogando com a Grada Quilomba, né? A Grada Quilomba traz o Paul Gilroy e também suspeito, da vida privada das pesquisas, também suspeito que o Paul Gilroy está lá em Janete Helms também. Porque o Paul Gilroy é casado com a Bronwyn Ware e é amiga da Janete Helms. Então, aquela pessoa que adora saber a vida privada das pesquisas sou eu, minha gente. Eu adoro, adoro. Porque isso faz tanto sentido, sabe? Porque as pessoas dialogam entre si. Somos sujeitos políticos o tempo todo. Nossas pesquisas são nossas marcas, né? Não são temas, são nossa vida. Então, o Paul Gilroy traz isso também. Pegando o gancho do letramento racial, né? O conhecimento sobre a cosmovisão africana, sobre a simbologia, sobre a origem das populações negras que vivem em diáspora pelo mundo, ele é tão importante que ele muda, traz uma reação diferente para a pessoa quando ela sofre racismo. Uhum. Ele que é doutora em psicologia pela USP São Paulo, ela elenca 3 grandes possibilidades de resposta do sujeito negro quando é colocado sobre a violência racista, né? Então, ela diz que, num primeiro, uma grande possibilidade é que esse sujeito, ele, diante da violência racista, ele pode se identificar com o opressor, e nós temos figuras muito importantes que fazem essa identificação e, a partir dessa identificação, negar o racismo como um mecanismo de defesa psicológica, porque é tão duro aceitar que o mundo é violento com ele, que ele passa a negar a existência do racismo e dizer que não, que somos todos iguais, faz uma identificação com o opressor. Uma segunda consequência seria a pessoa entrar num sofrimento psíquico tão grande que ela fica dilacerada psicologicamente e requer uma ajuda, né? Eu vou chamar de ajuda, ela requer um atendimento que pode ser tanto ofertado nas redes públicas, das políticas públicas, ou um atendimento psicológico particularizado, mas se faz necessário para ela poder suportar o trauma da violência racista. E uma terceira possibilidade é utilizar a violência racista para um crescimento pessoal e coletivo. E de que forma? Só fazem isso as pessoas negras que puderam entrar em contato com toda essa simbologia
de pertencimento dos povos africanos, de onde que vem a nossa origem, quais são as nossas histórias, sejam do arcabouço religioso, seja do arcabouço científico, seja do arcabouço intelectual, artístico. As pessoas negras que conhecem a própria história e sabem que ela não nasceu na escravidão brasileira, elas podem utilizar a violência racista para um crescimento, para falar, nossa, isso não está certo, isso não deve acontecer, e eu vou me engajar na sociedade para que isso não aconteça mais. E aí a gente vê a importância do letramento racial. Sim. Uma criança numa família interracial que recebe esse letramento, sim, ela vai receber também uma possibilidade de resposta psicológica diante da violência, que não é pelo caminho do adoecimento e nem da negação. Então, é muito, muito bacana de pensar. Me leva a pensar também, né, que ainda lá no Psicologia Social do Racismo, é apresentado no texto da Cida o porquê que pessoas, e isso no contexto brasileiro é bem importante, né? Uhum. Porque pessoas progressistas, que defendem direitos humanos, que defendem várias esferas de igualdade na sociedade, eles são racistas, né? Por que elas conseguem ainda? Porque parece que não encaixa. Pô, mas você defende a democracia, defende igualdade de gênero e tem uma conduta racista. E lá no Psicologia Social do Racismo, se eu não me engano, a Cida usa a Denise Jodelet para falar que a identidade dos grupos faz com que eles façam uma defesa de si e dos seus iguais e coloquem os outros, o outro grupo, que é o diferente, sobre uma outra norma moral, uma outra norma de punição e de conduta. E aí esse afastamento psicológico permite que os excluídos da relação, eles sejam tratados com crueldade, os excluídos sejam tratados de uma forma desumana. E também vai trazendo para a gente alguns pontos para a gente entender que ser racista, ser violento com as pessoas negras nem é uma falha de caráter e nem uma contradição. Faz parte da constituição desse sujeito que investe no grupo branco toda a sua própria identidade. E depois, nossa, a Job falou que rápido, a pessoa que entrou. Pensando que sou eu que estou falando rápido, né? E também que esse agressor de um pertencimento racial diferente do seu se beneficia com essa violência e o seu grupo se beneficia também. Sim, sim. Sim, sim. Quando a gente estuda a história do branqueamento, a gente vai ver, e a própria história da branquitude, a gente vai ver que esse comportamento está lá atrás, no momento em que se foi desumanizada, né, a possibilidade de humanidade da população negra. Esse elemento ali, esse elemento, ele está na genética, digamos, da configuração do que depois vai se desenvolver nisso. É como se não há reconhecimento de humanidade. E logo, como é que você pensa direitos humanos? Porque, na realidade, para você pensar em direitos humanos, né, falando aqui dessa pessoa branca que está aí lutando, progressista, lutando pelos direitos humanos. A perspectiva é que você está lutando por dignidade humana. Se aquele outro que você inventou não tem humanidade, né, no seu imaginário, na genética do seu imaginário, tá, que aquele outro não tem humanidade, aquilo não conecta, porque quase que você não tem como pleitear a dignidade humana para um sujeito que você não consegue reconhecer a humanidade plena e radical, né? Então, essa discussão que é muito importante, da gente ir lá atrás, né? Começar aí, quase como denunciando, revelando, assim, todo esse processo mesmo, tendo como foco essa questão da humanidade radical. Como é que a gente conquista essa, mais do que igualdade e oportunidade, como é que a gente reconquista essa humanidade radical, né, para todas e todos? Mas a gente tem um minutinho
Nosso tempo é muito curto, infelizmente. Eu acho isso errado do Instagram. E a gente tem pouquíssimo tempo. Eu queria conversar muito sobre o livro, queria conversar mais e mais, mas eu queria um pouquinho só de spoiler do encontro que a gente vai ter amanhã. Vou contar aqui para o pessoal que está aqui. Amanhã a gente vai estar com o Ivani falando sobre transição capilar, né? Inclusive falando sobre descolonização estética e subjetiva, né? A partir da transição capilar, num curso organizado pelo Instituto Ela, em parceria com a Diaspora.black, que vai ser toda sexta-feira, são 4 encontros, né? Sexta-feira à noite. Preparem para assistir o curso com cerveja e vinho, tudo bem, né, Ivani? Mas Mas conta pra gente um pouquinho, dá um spoilerzinho aí para quem está assistindo a gente que ainda não ouviu falar do curso. O que que você, digamos assim, o que que você falaria de spoiler aí do que vai ser do nosso encontro amanhã? Certo. Bem, acho que o grande spoiler do nosso encontro, do curso que se inicia amanhã, é que nós vamos partir, a discussão ela vai partir da constituição da autoestima das pessoas, né? Em que momento que a autoestima se dá na nossa vida? O que que é de verdade a autoestima? Como que ela é formada subjetivamente? E nós vamos partir daí para poder pensar se a autoestima das pessoas negras foi colonizada ou não, e se foi colonizada, quais os caminhos para descolonizar, né? Ou amanhã a gente vai ter um encontro muito gostoso mesmo, é uma sexta-feira, findando a semana, mas também abrindo para a possibilidade de repensar o nosso jeito de ser e estar no mundo, e também para as pessoas não negras, pessoas brancas de outros pertencimentos, que possam também entender um pouco daquilo que para elas é tido como algo muito exotificado, né? Acho, ou até muito naturalizado. Acho que a psicologia ela tem uma tarefa, eu assumo dentro da psicologia uma tarefa de desnaturalizar alguns processos, desmistificar alguns processos. Então a gente vai assentar amanhã a compreensão na autoestima, processo subjetivo dessa formação, para que a gente avance na compreensão em que momento da história foi se permitido colonizar e quais os recursos e as possibilidades de descolonizar o jeito pelo qual a gente se vê e se entende nesse mundo. Ai, ai, eu só tô contando as horas que chega amanhã. Hashtag digo logo. Sim, eu Ai, Ivani, obrigada, obrigada. É sempre maravilhoso trocar, é sempre maravilhoso pensar junto, assim, eu acho para mim, eu tenho muita, usando a palavra dos, né, a palavra que está na moda, que eu acho horrível, mas eu queria encontrar um sinônimo para ela, gratidão, mas eu tenho muita felicidade, assim, sabe, de poder trocar, da gente poder trocar, sempre, sempre. Acho que para mim é uma honra, assim, é uma felicidade mesmo, né? A sim, ideia de animar. A gente tem, olha só, a gente tem 6 minutos, aquele momento que você não sabe se entra no outro assunto, porque a gente tem um monte de assunto, ou se a gente começa a encerrar, porque se a gente entra no assunto, a gente vai, a gente vai parar pela metade. A Iris, que está aqui, ela falou assim, é importante falar sobre os cabelos crespos dos meninos também. Ai, que legal, fala um pouquinho sobre isso. E Iris, queria tanto que você fizesse o curso. Iris é uma grande amiga de Garanhuns, uma parceira na militância antirracista de Garanhuns, aqui de Pernambuco. Quero um dia juntar esse povo todo, de tudo que é canto, para a gente fazer aí uma grande luta. eu acompanho aqui à distância a criação dela, de um sujeitinho lindo, assim, em formação. Acho que ela, enquanto uma mulher que faz a maternagem de uma forma linda, sou muito admirada. Mas sim, é importante falar sobre o cabelo crespo dos meninos, dos homens, por exemplo, né? Por que que essa negação da possibilidade de ter o cabelo
comprido, de ter o cabelo grande, o jeito de lidar com o cabelo masculino, cabelo crespo masculino, sempre foi cortar tudo, deixar tudo muito curtinho, cortar toda semana, não deixar o cabelo se apresentar. E eu já atendi em clínica homens negros que alisaram os cabelos. E alisaram os cabelos de uma forma, como não tinha nem esse espaço, né, de construção do alisamento dos cabelos, que passa na construção das mulheres, das meninas negras, das garotas negras, chega um momento em que a família faz isso de uma forma conjunta, a sociedade, né, vai de uma forma compulsória alisando esses cabelos, mas é compulsória e aberta, os procedimentos, a química, todo mundo sabe onde encontrar e como fazer. Eu já atendi homens negros que, como não tinha esse espaço para ele, utilizou de uma familiar um produto sem orientação, sem supervisão, no início da adolescência, e queimou o couro cabeludo, né? Ficou sem cabelo durante um período, ficou com dano no seu couro cabeludo por causa de fazer esse processo sozinho e escondido, para poder ter uma aceitação maior em sala de aula. Na minha dissertação tem um texto muito generoso do Renan, que é formado em relações públicas, e ele conta vários momentos da vida dele em relação ao cabelo, a escolha de deixar ou não crescer. Enquanto psicóloga clínica, tenho vivido a experiência de alguns homens que estão em quarentena e de 40 anos que começaram a falar assim, Ivani, deixei meu cabelo crescer e eu tô gostando disso, nunca tinha acontecido isso. Por não poder sair para cortar, eu descobri uma moldura para o meu rosto que eu estou gostando muito. Então, sim, eu acho que vou falar no curso rapidinho, não é o foco, mas é muito importante considerar o lugar do homem do cabelo crespo nessa sociedade que determina como deve ser a aparência das pessoas negras. Perfeita, perfeita. Menina, hoje que bom. Hoje... Oi? Joab escreveu aqui, raspar até sangrar. É uma violência com os nossos corpos. Pois é, pois é, pois é. Eu acho que uma coisa muito bonita que o seu trabalho traz é denunciar essa violência, mas trazer a esperança, né? A florescer a ideia da transição, a ideia do cabelo, o cabelo natural, né? Que renasce também. Teve um relato lindo, falando de florescer, né? Então, eu acho que isso é muito bonito, assim, denuncia, mas também traz aí relatos importantes de renascimento e aí de possibilidade de transformação, né? Sim, possibilidade de transformação, de renascer, de se expandir no mundo. É muito bom. Exato. A Júlia tem um... Se interrompi. Você viu aí, é que a Cimeia colocou, foi a Júlia que falou no vídeo dela, que seu curso nos instigou de pedir vídeos para as pessoas, e a Júlia fez um vídeo, você viu, de transição capilar, e ela fala do processo de florescer. E ela fala algo muito bacana, que fica até de indicação para Isis, né? Ela fala que ela já tinha ali uma relação com o cabelo, que ela estava utilizando dreads e foi ouvindo... ela chegando, Júlia. Eu estou falando de você. E foi ouvindo homens negros dizendo, é a frase que ela traz lá no vídeo, né? Nossa, nosso cabelo cresce para cima. Que ela tem ali a tomada de decisão pelo Big Shop, que ela corta e deixa o cabelo crescer para cima. Então, muito interessante, né? O curso e também a minha dissertação, ela é voltada para a compreensão das etapas subjetivas e da mudança de posicionamento das mulheres negras, mas os homens negros, em relação ao cabelo, tem muito conteúdo para a gente entender e são também muitas fontes de apoio e de incentivo, como foi para a Júlia. Não sei se tem tempo dela escrever alguma coisa aqui para a gente, mas é um relato maravilhoso de se ouvir.
Ai, que bom, obrigada. A Júlia está bem parceira, bem, muito feliz, assim. Ela está bem parceira das nossas discussões, dos cursos, né? Até, inclusive, foi uma amiga dela que foi sorteada para estar no seu curso amanhã. Não foi? Daqui a pouco ela fala aí. Temos 7 segundos. Queria só dar um beijo, agradecer e deixar